Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver agora, sempre. Sejam todos bem-vindos nessa casa do Cristo. Que nós possamos, cada um, receber tudo aquilo que vier em busca. Muita paz, esclarecimento, o amparo espiritual que com certeza já está presente. Cabe a nós abrir o coração para acolher tudo aquilo que já foi preparado desde as primeiras horas da madrugada. E como eles dizem sempre, que cada um recebe aquilo que merece, né? Então vamos fazer por merecer, buscando nos harmonizar, desconectar lá de fora e olhar só para nós. Esse momento é nosso, é um presente de Deus para cada um de nós, é uma resposta às nossas orações. Então nós temos que nos abrir para poder receber. E que sejam todos bem-vindos mais uma vez, agradecendo a presença de todos e a oportunidade bendita de estarmos aqui novamente, toda quinta-feira, né? Para quem só vem de quinta. Agora nós só não traz o colchão, o resto é a semana toda, não é? E para ver se a gente consegue pagar pelo menos um jurinho lá da dívida, que deve ser enorme, mas vale a pena, vale a pena. Então, com muita gratidão pela presença de todos, a nossa família Caminho da Luz, eu convido a todos para que nós possamos fechar os nossos olhos. Neste momento, vamos relaxando a nossa mente, o nosso coração, nos desligando de tudo aquilo que não for necessário nesse momento. Que esse momento será só para nós, para Jesus, rogando a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre amado, que abençoe essas pequenas horas dessa assembleia, dessa reunião espiritual, para que possamos juntos buscar a luz do Cristo, para iluminar o nosso espírito ainda tão na escuridão, na pobreza espiritual. Senhor Jesus, derrama sobre nós a vossa bênção, a vossa infinita misericórdia, nos sustenta na caminhada terrena, para que possamos ser útil, para que possamos doar o nosso melhor, em prol do bem, do amor e da paz. Que Deus possa envolver a cada um de nós, que Jesus possa nos iluminar, mas que a luz que estamos recebendo nesse momento possa chegar até o nosso lar, para a nossa família, para aqueles que estão lá nos aguardando, para aqueles que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho, os nossos vizinhos, amigos, inimigos, encarnados, desencarnados. Senhor Jesus, que essa luz que estamos recebendo nesse momento, esse presente de Deus, possa fluir através de nós e chegar a todos aqueles que estão constantemente ao nosso redor, encarnados e desencarnados. E nós trouxemos uma mensagem, do Espírito Shélida. E a mensagem diz o seguinte: Senhor Deus, causa originária de tudo e de todos, receba, Pai, esses nossos humildes agradecimentos, ausentes de nobres palavras que possam descrever nossos sinceros sentimentos. Dai-nos, Senhor, o amparo na verdade. Guia-nos na estrada de amor, esperança e fé. Farte os nossos corações com o entendimento da Tua sabedoria. Que nossas atitudes saciem de bondade os nossos irmãos e que somente alegria e paz eles encontrem em nós, através do Teu nome. Pai amado, somos Teus filhos devedores, em busca de Teus tesouros sagrados que nos auxiliarão na senda do crescimento. Guia-nos, ó Pai, à harmonia dos sublimes pensamentos e sentimentos, de amor, de caridade, de paz e de esperança. Faça-nos instrumentos de divulgação de Tua infinita bondade e fonte de amor. Abençoa-nos, Pai amado, que a Tua luz resplandeça infinitamente e que o Teu nome seja sempre louvado por toda a eternidade na mente de todas as Tuas criaturas. Irmã Shélida. Que a paz do nosso Mestre possa nos envolver o nosso palestrante da noite, que seja intuído, inspirado divinamente,
que o seu mentor espiritual possa envolvê-lo com muito carinho, para que possa transmitir para todos nós aquilo que se propôs a fazer com tranquilidade, com serenidade, com muita humildade e principalmente com a bênção e a proteção divina. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sempre inicio a palestra com uma grande verdade, um sentimento que é meu mesmo, que eu digo que é uma honra estar aqui, não como palestrante, como orador, nada disso, mas como espírita, como vocês, espírita cristão, buscando agora nessa encarnação, com a bênção da doutrina, os conhecimentos que ela nos traz, com os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus, buscando cada dia ser um pouquinho melhor para o meu irmão, um pouquinho melhor para cada um de nós, tentando assim sair daqui melhor do que quando chegamos. A doutrina espírita, como a gente vê aqui, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, código de ética, de moral, do bom caminho, é o que representa para todos nós. Vai muito além da comunicação entre mundo espiritual e mundo material. Algumas pessoas dizem, nossa, mas você vai na casa espírita para falar com espíritos? Não, isso a gente já faz desde que a gente tomou conhecimento do nosso livre-arbítrio, da nossa existência. A comunicação entre o plano espiritual e material sempre existiu. Se a gente olhar ao longo da história, ela está lá. A lei de adoração, que é uma lei natural também. A nossa vontade de nos comunicarmos com Deus, com o sobrenatural, entre aspas. A doutrina espírita, ela, sem dúvida nenhuma, é o consolador prometido pelo Cristo. Quando a gente relembra que as palavras do Cristo, que está lá em João 14, que ele, no momento em que ele havia dito aos apóstolos, né, que ele iria ser preso, que iriam negá-lo, né, que todas as coisas iriam acontecer, e ele vê o semblante ali deles triste, com medo, ele então deixa ali uma mensagem de esperança para eles e para nós. Cristo falou assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece, mas vós conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E o que está na doutrina espírita? O que foge aqui dos ensinamentos do Cristo? Senão o aprofundamento, a chave das coisas que ele falou a nós, numa época em que nós não podíamos receber o Espírito da verdade, o mundo não podia receber. Poucas coisas que Jesus falou, e mesmo em parábolas, levou à condenação. Mas ainda assim ele deixou um monte de ensinamentos e que a doutrina, através da chave, permite que nós entendamos o que Jesus estava falando sobre a vida futura, sobre reencarnação. Quem não lembra aqui da dificuldade no diálogo dele com Nicodemos em explicar a reencarnação? Nicodemos não conseguia entender como podia um homem velho voltar à barriga de sua mãe, quando Jesus falava que carne é carne e espírito é espírito, que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, ele estava falando justamente disso. E o que traz o Evangelho, segundo o Espiritismo, se não um código moral de conduta para cada um de nós? Como a gente lê lá no começo do Evangelho, que a gente divide em 5 partes, né, a Bíblia, os Evangelhos, a moral do Cristo é a única parte que ela é incontestável. E reconhecidamente por todos os historiadores como algo incrível, porque na época de Jesus, com o povo, naquele pensamento, as ideias de que Jesus tratava e trazia só podia vir de alguém, no mínimo de um outro planeta, alguém que não era dali. A moral, os ensinamentos que ele traz é incontestável. Todas as outras coisas, os fenômenos, a vida dele, as predições, tudo isso pode ser ali contestado, mas a moral é incontestável. Então, a doutrina espírita,
Os livros, eles não podem ser apenas lidos, eles devem ser estudados. A leitura nos permite, nos capacita o ingresso nos trabalhos, mas é somente através dos estudos que nós vamos consolidar esses ensinamentos em nós. Por isso que eu quero fazer o convite a todos que queiram participar dos estudos, que possam participar. Eu digo que não é um curso, é um grupo de estudo, porque lá nós podemos colocar as nossas ideias, os nossos pensamentos. Eu li assim, entendi assim, vi em tal lugar. Então, é uma coisa que enriquece a todos que estão ali. E todos, né, sempre são ali unânimes a dizer que no final do curso se sentem melhores, né, depois do grupo se sentem melhores. E eu sempre reflito no pensamento seguinte, que o espírito, quando se afasta da sua missão, dos seus propósitos que ele ali teve no plano espiritual, ele se sente triste, depressivo. Ele não sabe o que está fazendo, se sente perdido. Quando ele se aproxima do seu ideal, dos seus propósitos, quando ele desperta para o mundo, como falava Paulo a Efésios, ele então descobre ali a alegria de viver, porque no seu íntimo ele percebe que está no caminho certo. E isso traz uma felicidade e uma paz quase que indescritível a cada um de nós. Quando a gente desperta, é uma coisa automática, a gente busca uma religião, porque intuitivamente a gente necessita religar-se ao Pai para buscar informações, ajuda, através dos mentores, para dizer o que nós precisamos fazer, qual é o caminho a seguir. Existem muitas formas de nós despertarmos. E o entendimento que hoje eu falo, mas que certamente não veio de mim, mas que é um pensamento que eu sempre tive, que é mais difícil do que despertar, é manter-se desperto. Viver desperto dói, incômodo, é difícil. A gente acaba sempre buscando formas, em todas as formas que existem, os narcóticos, dormir de todas as formas para fugir da realidade. Olhar para dentro de nós e ver as nossas dificuldades e todos os dias buscar melhorar é muito difícil. A gente toda hora vê em quanto somos imperfeitos ainda. Mas a doutrina nos ajuda, ela nos consola, ela mostra que nós já estamos nesse caminho há muito tempo, que nós estamos todos fadados à perfeição relativa, que nós vamos chegar lá, que a lei de progresso nos impulsiona mesmo quando nós queremos dormir, que nós não caminhamos sozinhos aqui nunca, em nenhum momento da nossa jornada estamos aqui sozinhos. Estamos agora envoltos aqui de milhares de espíritos amigos. Irmãozinhos que são trazidos aqui para, assim como nós, através desse momento de palestra, de explicação, de reflexão, entenderem a sua realidade, entenderem o que estão fazendo e como agir. Às vezes estão presos à materialidade e escutam mais o que nós falamos do que os espíritos de luz, que estão mais sintonizados com a nossa realidade, que é a realidade deles também. Por isso eu sempre faço aqui o convite que nós estudemos. Não mesmo em um grupo, mas estudemos em casa. Nós somos como crianças, né? Como aprendizes mesmo na escola. Cada um de nós tem um jeito de aprender. Tem gente que consegue e estuda melhor lendo sozinho. Pega o livro, senta no quarto ali. Tem gente que precisa escutar a pessoa contando o que leu e o que estudou, né? Para que ali possa entender melhor. Tem gente que precisa da questão lúdica, de uma história que tenha um final, uma moral, para ele tirar o aprendizado. E assim na doutrina também a gente encontra no YouTube e em outros lugares essas maneiras. A gente tem palestra, né? Palestrantes que vão e explicam, às vezes pegam um livro ali que leram e explicam ali tintim por tintim para a gente. Nós temos, por exemplo, os videobooks, audiobooks, né? As pessoas ali lendo, que às vezes você, ouvindo a pessoa, você se concentra melhor na leitura. E nós temos também as radionovelas. Gente, é uma coisa acho tão maravilhosa o trabalho que eles fazem, de pegar um livro, transformar numa novela, mas foge totalmente da novela como a gente conhece, né, da televisão. Só que o que acontece? A gente está sempre fazendo alguma tarefa em casa e nesse momento a gente pode colocar o fone de ouvido e escutar.
né? E o que acontece também é como se fosse um momento de meditação, onde a gente foca naquilo que estamos ouvindo e esquecemos os nossos problemas, as nossas dificuldades. O nosso mentor consegue falar com a gente de uma maneira mais clara, a gente escuta aquilo, a gente se emociona. Às vezes é como se a gente se lembrasse de algo que também passamos. Infelizmente, algumas pessoas não entendem a importância do romance espírita, principalmente para os jovens que estão iniciando no espiritismo, os que estão acordando agora para a verdadeira vida. O romance espírita, além de trazer uma grande realidade sobre o espiritismo, sobre a nossa vida mesmo, mostrando as nossas mazelas, as nossas dificuldades, traz esperança para cada um de nós, mostrando que, às vezes, o que está passando naquela história aconteceu com alguém, não foi inventado. As pessoas falam, não, mas aquilo é ficção, foi tirado da cartola. Aí eu me lembro do Livro dos Espíritos, do Evangelho, que diz assim, uma parte, como que o ser humano consegue, às vezes, pintar em quadros com tanta perfeição a inferioridade do mundo espiritual, com os demônios, né, os diabos e os bichos de todos os tipos. E ele explica, porque é o que o espírito conhece. É mais fácil para ele pintar algo mesmo mais inferior do que mais elevado que ele ainda não conhece. Assim também os romances. É mais fácil falar das mazelas, das dificuldades que a gente já passou. Que alguém já passou, que os espíritos que estão ali contando passaram. Então, é muito importante para todos nós e traz uma esperança, porque além de mostrar que também existem outras pessoas tão imperfeitas como nós, mostra que ali pode ter um desfecho diferente. O título da palestra hoje chama-se Mudança de Rumo. Eu sou uma pessoa, às vezes, assim, que se emociona bastante, embora não pareça, mas na minha concepção, assim, no entendimento, não tem algo que me emocione mais do que a misericórdia divina sendo mostrada ali na nossa frente. Quando nós recebemos mais uma oportunidade, não só da reencarnação, que já é a prova grande da divindade, do amor que Deus tem por nós, porque a gente vem para cá já com o presente que Ele nos deu. Aí a gente vem, estraga tudo, faz um monte de coisa errada, e assim ainda a gente recebe a oportunidade de vir para cá com um monte de ferramenta, com um monte de pessoas, com outra oportunidade de fazer diferente. Mas às vezes acontece a gente receber essa oportunidade ainda na mesma encarnação. Isso é maravilhoso. E como que isso acontece? Através da dor, através do amor, uma doença na família, uma doença no próprio ser, um acontecimento nobre que faz com que a gente mude a perspectiva. Nessa história, que é um livro, que depois eu vou colocar no grupo, é uma radionovela também, Mudança de Rumo, do autor Richard Simonetti, que já desencarnou, né? Eu achei assim maravilhoso. Primeiro porque começa contando a história, né, que é o maior medo que todos nós espíritas temos depois que nós lemos o nosso lado. Que nós entendemos ali, começamos a ver o umbral. Todos nós aqui temos um medo terrível de despertar, né, do desencarne e acordar no umbral. E aí então começa contando a história desse irmão que chama-se Belisário, que acorda no umbral. Espírita de berço, sempre frequentando casa espírita, não o livrou de passar por isso. Ele então acorda naquele lugar, vê aquelas imagens, aqueles gritos, gemidos, a escuridão, começa a andar e já começa a sentir que algo aconteceu. Passando um tempo, ele começa a refletir e percebe, eu morri, isso aqui é um umbral. Ele se desespera, ele fica indignado com Deus, como 55 anos, tantas coisas para fazer, uma família para cuidar, uma empresa para gerir. Isso não podia ter acontecido, Deus não podia ter feito isso comigo. Não é assim que a gente faz aqui ainda? Aí lá, ele tem um tempo, reflete, faz uma oração, e aí então ele percebe, então chegando à presença de um espírito amigo, e ele olha, chama-se, é um amigo dele que chama-se Ferreira, desencarnado. E aí ele então tem a certeza que desencarnou, já que está vindo ali um espírito do seu amigo que já desencarnado. E ele perguntando, Ferreira, o que eu estou fazendo aqui? Eu não acredito que eu vim parar no umbral. Eu sou um homem de bem, como eu posso estar aqui no umbral? Aí o
Ferreira bem-humorado, dá uma risada e fala, você está no spa da alma. É um spa para a alma, umbral, onde ele vai se desfazer das gorduras materialistas, né, que ele adquiriu aqui. E ele fala, você está no lugar onde você deveria estar. Isso é verdade. Ele fica indignado e fala, mas eu sou um homem de bem, eu fiz tudo, eu não enganei meus funcionários, eu honrei meus compromissos, paguei minhas dívidas, nunca tive um título protestado, olha o pensamento. E aí ele fala assim, mas você acha realmente que você é um homem de bem? Claro, eu agi sim como homem de bem. E aí ele projeta na tela mental dele a pergunta 918 do Livro dos Espíritos, que vai falar justamente disso, do homem de bem, numa nota de Kardec, caracteres do homem de bem. Vou ler só um pedacinho. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os atos realizados. Se pergunta se não violou esta lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem nada a se lamentar dele. Enfim, se fez a outrem tudo aquilo que queria que todos os outros lhe fizessem. E ele assim ainda insiste que é um homem de bem, que fez sim, dentro do possível, né? Aquela coisa, nessa hora a gente é humilde, né? E aí ele faz o seguinte, então tá bom, então se você me permite, nós vamos fazer aqui uma regressão, mas não vamos fazer uma regressão de toda a sua vida, porque seria muito, você não aguentaria. Aliás, ele chega até a comentar que justamente alguns espíritos que passam por um tormento lá consecutivo e por muito tempo, são justamente aqueles que ficam ali analisando ali, né, ou vendo todos os erros de sua vida e ficam naquele looping, naquele espiral ali e não conseguem se libertar. Ele falou, nós vamos focar apenas nos últimos 7 dias que antecederam a sua vinda para o umbral. 7 dias apenas é o suficiente? Sim, meu amigo. 7 dias é o suficiente para a gente avaliar como é a sua vida. 7 dias, os 7 últimos dias. Ele, não, então tudo bem, então vamos lá. Aí ele faz lá o processo de regressão e começa no primeiro dia. Tá ele e a esposa dele. Aí a esposa acorda ele de madrugada, assim mais cedo, né, 6 horas, fala, Belisário, eu passei mal à noite, estou com enxaqueca, leva a Aninha para a escola. Não, mas não vou levar, toma um remédio e leva você mesma. Me deixe dormir, que ontem eu fui dormir tarde e preciso descansar. Aí a mulher fica naquela tristeza, nossa, a pessoa falou assim comigo. Ela vai, levanta, toma um remédio e vai lá levar. Ele, quando chega no café da manhã, com a empregada da casa, a empregada serve o café para ele. Aí ela pergunta, seu Belisário, eu estou com uma conta aqui que vai vencer hoje, e se eu não pagar hoje, vai ter uma multa muito alta, e eu não posso sair. Não tem como você pedir para o contínuo, né, o auxiliar lá da sua empresa pagar, ele está sempre indo no banco. Onde já se viu isso? Que absurdo! Não, não tem como. Imagina se isso vira moda, se eu começo então agora a ter que levar as contas para pagar. Não, se vira você. Vai embora. Pega o carro, tem lá um menino no farol fazendo malabares. Ele fica ali até impressionado com a habilidade do garoto, né? Esconder as bolinhas, ele faz mágica e tudo. Mas aí ele vai, ignora que aquele ato do garoto, né? Ele estava pedindo uma esmola, ele não dá a esmola, ignora. E ainda sai falando, né? Para onde que esse país vai, né? Essa criança desocupada, amanhã vai virar um marginal, maldizendo a criança, e vai para a empresa dele. Quando chega lá na empresa dele, um dos funcionários que ele tem lá pede para falar com ele. Ele, mas o que ele quer falar comigo? Eu já falei que essas coisas ele tem que resolver com o Leônidas, que é o encarregado dele, né? Mande que eu espere. Ele faz o funcionário esperar por 3 horas. O funcionário, depois de 3 horas, entra na sala dele e fala, que eu acabei de receber meu aviso prévio, eu estou desesperado, eu tenho família, eu com essa idade e ainda com esse problema, eu fui no médico, mas o médico fala que é síndrome do pânico, eu nem sei o que é isso, eu sei que eu não consigo ficar aqui, eu venho para trabalhar, eu começo a ficar suado, eu começo a ficar desesperado. Aí ele, mas o que você quer que eu faça? Eu quero que o senhor intervenha de alguma forma, me ajude, eu não posso ir por olho da rua, como é que eu vou sustentar minha família? Tá bom, vou falar. Ele vai embora, chama o Leônidas e dá uma bronca no Leônidas porque ele permitiu que o funcionário fosse lá falar com ele. Você que tem que resolver isso, eu não quero mais que esses casos venham até mim. Depois também ele recebe um outro
que é um credor que está passando por dificuldades com a empresa e deve muito dinheiro a ele. E é pedido a ele, então, que dê um tempo maior para a pessoa pagar. Ele fala, não vou dar tempo nenhum, já deu tempo, mas ele é um bom pagador, vamos dar mais uma oportunidade, fala o encarregado para ele. Vamos dar 30 dias, nada mais que isso. Se ele não pagar, a gente protesta o título. Isso no primeiro dia. Depois ele vai para casa, volta. Quando ele chega em casa, ele encontra a filha dele em prantos ali, chorando, pergunta o que foi, e ela... Eu bati o carro, atropelei uma pessoa, fiquei com medo e fugi. Ele, nossa, fugiu, mas isso é uma missão de socorro. Deixa eu lá ver o carro. Ele vai lá ver o carro, vê o estrago, fica abismado e fala, nossa, pelo tamanho do estrago, é capaz da pessoa ter morrido. Aí a filha, o que a gente vai fazer agora, pai? Nada. Eu vou levar o carro no funileiro de minha confiança, você não sai mais com o carro e vamos ficar em silêncio. Mas é a pessoa que eu atropelei, pode estar precisando de ajuda. Não, se a gente for lá, é declaração de culpa. E omissão de socorro é coisa grave. E fica por isso. No terceiro dia, então, ele vai para a empresa dele e está lá e chega a namorada do filho, em prantos. Ai, eu estou grávida, não sei o que fazer, já falei com o seu filho, ele não quer assumir, ele fica naquilo, o que eu vou fazer? E ele é espírita, tá, gente? Não podemos esquecer que ele foi criado em espírita, né, em berço espírita. Ele tem os conhecimentos da doutrina e ainda assim ele indica o aborto. Ela é católica, ao primeiro momento, ela disse que não quer, mas ali ele pressionando, dizendo, o que você vai falar para sua família, seus pais, conservadores, como que você vai explicar? Ela acaba aceitando. Olha a dívida que ele está ali. Isso numa semana. Saindo ali então, ele vai no dia seguinte e vai encontrar a amante. Ele tem um amante. E na história explica, né, que no caso, como a mulher dele entrara na menopausa, já não tinha mais interesse. E ele ainda se sentia com vigor. E por isso ele se achava no direito, então, de procurar outras mulheres, já que a mulher não tinha o mesmo pensamento que ele. Olha aí. Comprometendo o casamento por causa disso. E aí, no final ainda, né, em todas as histórias, aí ele volta no umbral, está lá com o Ferreira. Aí ele começa a chorar, porque ele começa a ver realmente, né, o quanto ele se comprometeu. Em uma semana apenas. Ainda tem um caso que ele vai comprar uma propriedade e se aproveita, porque a pessoa que vai vender está com a corda no pescoço, e ele oferece 3 vezes menos que a propriedade vale, e ele vende porque está com a corda no pescoço, e ele acha que fez um grande negócio na terra. Mas ele se aproveitou, né, da dificuldade do próximo. Lembra que os fortes têm que fortalecer os fracos? Bom, e aí ele então chorando, né, naquele entendimento da sua vida, nos 7 dias ele fala, como eu pude errar tanto em 7 dias? Como eu pude fazer tudo isso em apenas 7 dias, comprometer tanto? Como eu queria poder voltar e fazer diferente, sabendo tudo isso que aconteceu, sabendo da verdade. Ele fala, não, mas você já sabia. Lembra que a gente aprende na doutrina? A gente não pode mais alegar ignorância. Agora a gente tem o conhecimento. Então ele sabia. Mas ele mentiu para si mesmo, como todos nós fazemos em muitas situações da nossa vida. É um jeitinho brasileiro, é só dessa vez, ninguém está vendo. Poxa, ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão. Essas coisas que a gente inventa, que a gente usa para mascarar a verdade. Aí ele começa a chorar e tudo mais, e o Ferreira fala assim, não, mas fica calmo, meu amigo. Você vai ter mais uma chance. Ele, como assim? Reencarnação? Mas tão rápido? Não. Você vai ressuscitar. Você vai ter o que é conhecido como EQM, né? Experiência de paz e morte. É tão comum nos hospitais. E aí é o que eu falo. É mais uma forma, é mais uma maneira de Deus mostrar a misericórdia por nós. É muito comum, né, a gente escutar sobre a EQM e todos nós, mas a gente pode falar em quase 100% dos casos, não tem como a pessoa voltar e ser a mesma pessoa.
No mínimo, ela volta com a consciência, a certeza de que existe algo além da morte. Alguma coisa existe. E ele ganha a oportunidade. Ele diz, você vai voltar, mas esse tempo todo que eu passei, porque tem isso também. Ele passou lá cerca de 4, 5 minutos. Mas para ele é como se tivesse passado meses. Tanto no umbral quanto naquela regressão. Ele fala, não, o que você teve é só impressão. O tempo que passou foi bem menor. Então o seu corpo está sadio, você vai retornar, vai se lembrar de tudo que aconteceu aqui e vai ter a oportunidade de mudar o rumo da sua vida. E aí então ele volta e aí depois conta a história, né? Que ele, depois de ter feito tudo isso, antes de, na verdade, ele não morreu. Ele saiu para jogar bola e no meio do futebol discutiu e teve um infarto. Infartou, foi para o hospital. Quando chegou no hospital, ele não se conformou com o infarto, assim, nossa, eu estou doente, preciso me tratar. Ele queria sair de lá e voltar para os negócios, voltar para a vida dele. Aí ele teve o segundo infarto. Foi nessa hora que o coração realmente parou e foi a hora que ele teve a experiência de quase morte. E aí ele volta, depois de um tempo que ele fica acamado, ele começa então a retomar a vida e começar a acertar as coisas. E é isso que eu fico assim emocionado, porque eu pergunto aqui a cada um de vocês, cada um de nós, quem não gostaria, se não agora, em algum momento, algum determinado momento da vida, ter uma intervenção espiritual? Um espírito, um amigo, um nosso mentor que chegasse, se materializasse do nosso lado e falasse assim, meu, você está sofrendo, mas é isso mesmo, tá certo, vai melhorar, vai acontecer isso, mantém no caminho. Não, ó, você está fazendo tudo errado, você está sofrendo porque você está fazendo tudo errado. Quem não gostaria de ter alguém que chegasse agora, um espírito, e falasse, olha, parabéns, você está fazendo certo, você está fazendo errado. E Deus faz isso com a gente. Às vezes através da dor, para mostrar que a gente está fazendo errado. Ou às vezes o amor, né? Situações de alguém que volta aqui para agradecer, para falar obrigado pelo que você fez, e você nem lembrava o que você tinha feito, mas às vezes o que você falou ou o que você fez mudou a trajetória da vida da pessoa e você nem sabe. É a forma de Deus dizer, você está no caminho certo, ou ó, esse é o caminho. E ele começa então a mudar a vida dele, né? Ele começa, olha que engraçado, eu fico muito emocionado porque é uma coisa que eu sei que em sã consciência, em quem está tão imerso na materialidade não faria. Esse funcionário que tem lá esse problema, né, de não conseguir ficar na empresa, a síndrome do pânico, ele chama esse funcionário, conversa com ele, tentando entender a situação, e ele fala o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, seu único compromisso aqui na empresa vai ser vir aqui e assinar o ponto. Entrar na empresa. Se você quiser ficar meia hora, uma hora e ir embora, não tem problema. Você vai e você vai receber o seu salário integralmente. Não vai mais, pode rasgar a demissão, aviso prévio e está integrado. Quem que faz isso? Quem que se preocupa realmente com o problema do próximo? As empresas pensam em produção, nunca esteja errado, mas a gente às vezes tem que olhar a realidade de cada pessoa, cada indivíduo. Às vezes é um momento. Depois do final, o encarregado, Leônidas, volta e fala assim, nossa, Belisário, olha, primeiro eu quero pedir desculpa, porque eu achei que você estava totalmente errado, mas lembra lá o funcionário, o Mário? Então, desde que você deu essa oportunidade para ele, dele fazer os horários dele, ele nunca mais faltou, cumpre o seu horário integralmente, inclusive hoje que era sábado, no dia, ele veio aqui para terminar um serviço de urgência. Ele devolveu a confiança àquele funcionário. Ora, se a empresa não me manda embora, me dá ainda a chance de eu fazer o meu horário, é porque eu sou útil, eu sou importante, eu posso fazer. E ele provavelmente estava passando por um quadro também obsessivo, como a gente sabe nos casos de síndrome do pânico. E Belisário Espírita também reconheceu isso na hora que ele deu a oportunidade. A moça que foi atropelada pela filha, ele vai atrás, leva a filha, pede desculpa, a moça ainda, a senhora, reconhece, diz que ela estava errada ao atravessar a rua, que ela estava distraída. E ele resolve pagar o salário mínimo para ela enquanto ela se restabelece, contrata a filha na sua empresa. A pessoa que ele havia comprado o terreno por um preço muito mais baixo, ele chama de novo, a pessoa
fica até assim, admirada. Não, ele vai lá e paga o valor realmente do terreno. E ele passa ali a consertar as coisas. É isso que emociona. É você saber que você fez errado, mas de você poder mudar o rumo e começar a fazer as coisas certas. Ali ele teve uma ajuda, sim, maravilhosa, né? Realmente o Espírito veio, mostrou para ele e falou, e aí, você vai fazer errado? A gente também não sabe quantas encarnações ele estava fazendo errado. De repente era a única alternativa para ele terminar e fazer uma vida diferente. A gente não sabe. Mas sim, sabemos e temos a certeza que Deus é providencial, sempre, para cada um de nós. E ele passa ali a consertar todos os erros dele, né? Começa a tratar melhor a empregada, ajuda os filhos dela, né? A empresa também, ele começa a olhar com outros olhos. E no final também a esposa, ele reconhece, né, o erro que ele cometeu, o caso extraconjugal que ele teve. A princípio ela não o perdoa, né? Fica muito magoada mesmo, com razão. Mas depois, fazendo o Evangelho no Lar, ele lê uma passagem lá de Paulo, conta a experiência de quase morte, ela entende então, né, o porquê dele agora ter mudado tanto e estar ali, né, ter contado para ela e tudo mais. Então ela resolve dar um voto de confiança para ele. E tudo isso a gente aprendeu num romance espírita. As pessoas dizem que é só um conto, que é só... Eu vou falar para vocês que eu escutei pelo menos umas 3 vezes. Porque realmente é algo que toca e emociona, porque é disso que se trata a reencarnação. É de erros do passado que a gente volta aqui para consertar. É a dificuldade que nós temos de despertar para a nossa realidade, para aquilo que nós temos. Na semana passada aqui, nós escutamos o Valteire falando que depois que a gente cresce mais ou menos ali, né, na adolescência, a gente começa a ver realmente quais são as nossas dificuldades. Todos nós aqui podemos avaliar a nossa existência e ver onde estávamos errando ou ainda estamos errando. E devemos consertar, porque nós vamos desencarnar, isso é fato. Todos aqui em questão vão desencarnar. Nós não sabemos a senha de cada um, mas que nós vamos voltar para casa, que isso é muito importante, que nós não vamos morrer, né? Nós vamos voltar para casa. Pode ser que a gente passe pelo umbral. Mas o umbral não é o inferno. O umbral, como ele coloca, é um spa para a alma, mas o umbral, ele também é de Deus. É uma permissão, é um livre-arbítrio. São espíritos que ainda pensam de maneira inferior, que projetam aquelas imagens, aqueles cenários pela sua inferioridade, mas que serve às vezes para o espírito depurar-se dos erros que cometeu, estar ali envolto, né, dos seus erros conscienciosamente, observar. Às vezes é necessário um choque desse para fazer com que ele tenha humildade. A gente sabe como nós somos. O orgulho, eu vi uma palestra num tempo desse, a pessoa comentou assim, comparou o orgulho a uma canoa. O orgulho é como uma canoa. Quando a gente estava transitando pela nossa vida primitiva, lá no início, a gente precisava do orgulho. Era o que fazia com que a gente mantivesse a conservação, buscasse ali manter-nos vivos, né? E buscando algo. O orgulho é o nosso egocentrismo. Só que chega um momento que a gente chega em terra firme. A canoa já não serve mais. A gente vai ficar carregando essa canoa nas costas. Para onde a gente vai, carrega esse peso. Ela foi importante quando a gente navegava. Agora não precisamos mais. Assim é o orgulho. E a gente precisa deixar o orgulho para trás. E é uma tarefa difícil. Porque, querendo ou não, é parte de nós. É o que nós somos ali ainda. Mas a gente vai aprendendo que o orgulho mais nos atrapalha do que nos ajuda. Mais nos causa sofrimento do que nos ajuda. É como carregar uma canoa pesada. E tudo isso a gente aprende com a doutrina espírita. Com o espiritismo, com os romances espíritas, com os palestrantes. Agora, nós não podemos deixar esses conhecimentos. Porque, infelizmente, talvez, né, mas nós não vamos poder alegar ignorância. Todos que estão aqui não vão poder chegar e dizer que não sabia. Não vão deixar aqui esquecer de não lembrar do Belisário, que também achou que era um homem de bem, que achava que era um homem de bem. Tem um livro que chama O Vale dos Espíritas. É um vale onde os espíritas, né,
claro, pelo pensamento, não é um lugar segregado para os espíritas que erraram, não é isso. Pelo pensamento, eles são ligados a outros espíritas que também pensavam e também erraram como eles. São médiums, são dirigentes espíritas, são doutrinadores, que se julgavam espíritas. E lá se mostram indignados de que não foram para um lugar bom. Porque passaram a vida inteira distribuindo cesta básica, porque passaram a vida inteira fazendo atendimento fraterno, porque estavam ali doutrinando, ali esclarecendo, né, os espíritos errantes ali, e achava que isso era um passe livre. Como Belisário, achava que por ser espírita de berço, por ter conhecimento da doutrina, frequentar o centro, não iria passar pelo umbral. Então nós, para que nós não passemos pelo umbral, não tenhamos medo de passar pelo umbral. É um período, se for necessário, para cada um de nós, é merecimento. Mas, se nós não queremos passar, vamos começar a fazer a nossa tarefa. A doutrina que eu falei, que é um código de ética, moral, conduta moral, está aqui. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Está tudo lá. A casa espírita é uma coisa maravilhosa, né? A gente escuta e lê nas literaturas que é um pontinho de luz para os nossos irmãos que são desencarnados, que enxergam somente a escuridão e o breu. A casa espírita é iluminada para que eles sejam guiados para cá, eles venham buscar. Para nós também. Tem gente que vem à casa espírita para o passe, e não tem problema. Tem gente que gosta de entrar ali, ver as plantinhas e sentir a proteção. Tem gente que gosta de sentar e ouvir o palestrante. Então, cada um procura a casa espírita por uma razão. Às vezes procura e ainda não achou nada, mas ainda sente vontade de vir. A gente precisa, é importante. Bom, era isso que eu tinha a dizer. E vou colocar no grupo a Rádio Novela, espero que vocês escutem. E também cultuem. É importante ler e escutar sobre a doutrina, porque isso acaba, às vezes, nos impulsionando ali a procurar mais sobre determinados assuntos. Quando a gente vai procurar, por exemplo, sobre EQM, aí a gente começa a pesquisar sobre reencarnação, aí a gente cai lá no Ian Stevenson e a gente começa a ver as crianças que lembram das suas vidas passadas com riqueza de detalhes, a gente começa a ver como tudo é verdade. Lembra que eu falei aqui, que eu citei o que Jesus falou? Para que fique eternamente convosco o Espírito da verdade. E depois ele fala, o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Consolador prometido, que a doutrina vai ficar com a gente eternamente, porque a nossa realidade é ser espírito. Nós estamos aqui vivendo uma experiência na matéria, mas a realidade somos espíritos. E essa consciência vai nos guiar para sempre. Até quando chegarmos lá espíritos puros e não tivermos a necessidade de reencarnar, a verdade universal sobre o espiritismo, sobre a influência de um mundo espiritual no mundo material e vice-versa, vai existir sempre. Esse é o Consolador prometido por Jesus, sem dúvida nenhuma. Nenhuma outra doutrina, religião, qualquer outra coisa explica para uma mãe ou consola uma mãe a perda de seu filho como a doutrina espírita faz, mostrando que ele continua vivo, que ele continua sendo amparado pela espiritualidade e que, mais importante de tudo, que no momento certo Deus vai permitir que eles se encontrem novamente. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco.